Colossenses 1:12, uma das passagens mais poderosas que fala a respeito desse novo começo a partir de Jesus, diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, eu lembro que quando eu estava internado, 2018, eu só assisti um filme durante a internação e eu sou apaixonado por filmes. Eu sou tão apaixonado por filmes que na minha adolescência eu ganhava cestas da locadora. Eu acho que eu fui o cliente do ano por alguns anos, pastor. Eu assistia 2 filmes por noite, 3 filmes por noite. Eu sempre amei cinema. Eu lembro que quando eu fui internado, depois dos dias que eu fiquei no CTI, me levaram para um quarto. E quando eu cheguei no quarto, tinha internet e tinha uma televisão. E o meu primeiro pensamento foi: pronto, agora eu vou zerar todas as séries, agora eu vou assistir todos os filmes. E a primeira coisa que Deus falou comigo foi: eu não deixei você estar aí para você se entreter. Deserto não é lugar de entretenimento, deserto é lugar de aprendizagem. Eu só assisti um filme, 30 e poucos dias internado. E o único filme que eu assisti se chama Beleza Oculta, com Will Smith. Tinha acabado de lançar, eu comprei o filme, e ele fala a respeito de alguém que tinha enfrentado uma perda, e esse personagem está muito introspectivo, e uma das falas dele, eu lembro que eu parei o filme e falei: uau, isso é quase que uma revelação bíblica, é tão forte o que ele acabou de falar. Eu lembro que o personagem do Will Smith, ele fala: existem 3 coisas que conectam toda a humanidade: o amor, o tempo e a morte. Porque todos nós ansiamos pelo amor, todos nós temos preocupação com o tempo, e todos nós temos uma preocupação com a morte. E eu lembro que quando ele falou isso, eu parei o filme, eu falei: Deus, fala comigo, eu sei que tem algo aqui, o meu espírito está agitado, fala comigo, eu sei que tem alguma rema aqui. E Deus me deu algo, inclusive é um dos capítulos do meu livro, o amor, o tempo e a morte. Deus falou comigo: filho, essas 3 realidades estão disponíveis para toda a criação hoje, mas elas não estavam disponíveis para a criação antes. Porque no jardim, o amor estava disponível, todos os dias eu me relacionava com a criação, mas o tempo, ele não existia. O homem foi feito eterno como Deus é eterno. Essa contagem de calendários, de estações, de anos, de dias, de horas, ela só passa a existir depois que o próprio Deus limita o nosso tempo aqui. Depois do pecado, ele diz: de 120 anos não vão passar. Ele disse: e a morte também. Vocês foram feitos eternos. A morte não fazia parte da preocupação da humanidade, a morte não fazia parte da realidade do jardim. Você está comigo? Diga amém. Agora a parte mais poderosa, irmão: todas essas realidades foram conectadas na cruz. O amor morreu sangrando no madeiro, para que o tempo não nos limitasse mais e para que a morte não fosse mais o final da história. A Bíblia diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus, assim como nós morremos com Ele nas águas do batismo, com Ele nós ressuscitaremos também. Assim como Ele foi glorificado pelo Pai, nós seremos também. Irmão, olha para mim, tudo que te prendia antes de Jesus chegar, não te prende mais. O tempo não te define mais, a morte não te aprisiona mais, porque se Jesus nos ressuscitou, nós somos glorificados com Ele. Se Jesus nos libertou, nós fomos libertos com Ele.
Se Jesus nos salvou, nós fomos salvos com Ele. Você está comigo? Sabe, Jesus, ele é indomesticável. Mas ele também tem uma característica que é incrível. A religião não consegue expressar, mas a graça sim. Jesus, ele é irresistível. Declara com autoridade, diga: Jesus é irresistível. Jesus, ele é irresistível. Uma das coisas que mais me impactou quando eu comecei a me envolver com Jesus é que eu percebi que ele não tem problema de me abraçar no meio da minha bagunça. A religião me ensinou por muito tempo: você precisa se limpar e quando você estiver limpo você vem. Mas a graça é o contrário: vem do jeito que você está, porque eu limpo você. A religião ela nos exige comportamento. Se você parar de fumar, se você parar de adulterar, se você parar de fazer, mas a graça diz: você não pode sozinho. Então vem que eu limpo você, eu renovo você, eu curo você, eu liberto você, eu restauro você. A religião sempre vai te exigir. A religião sempre vai te exigir, a graça sempre vai te dar. Tudo que a religião te exige, Jesus te dá. É interessante porque esse Jesus irresistível, ele nem sempre é apresentado pela igreja. Fizeram um estudo alguns anos atrás e pegaram pessoas aleatórias no meio da rua e perguntavam para elas: aonde você acha que você pode ter um encontro com Jesus? Você sabia que dos entrevistados a igreja era uma das últimas opções que foi mencionada? Uma das coisas que eu mais ouço de pessoas que não conseguiram trazer ainda sua família ou alguns amigos, a gente tenta dar desculpas. Eles não querem Jesus, eles não querem compromisso, eles não querem. Mas a verdade é que tem muita gente que não é que não quer um compromisso com Jesus. Tem muita gente que já foi em busca de Jesus numa religião, numa igreja, mas não encontrou Jesus lá. Porque quando a gente olha para Jesus caminhando na terra, a gente vê que os pecadores não tinham problema com Jesus. Pelo contrário, eles tinham prazer em se assentar com Ele, em segui-lo, em ouvi-lo. Os homens que eram completamente rejeitados naquele tempo, eles tinham prazer em sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo falar. Irmão, o que fica muito claro na história de Jesus é que os homens não tinham problema com a santidade de Jesus, eles tinham problema com a hipocrisia da religião. Aqueles que falam em nome de Jesus, mas não carregam Jesus. Aqueles que falam em nome de Deus, mas não expressam Deus. A verdade é que o que Jesus deixa claro para a gente é que o Evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Começando pelos homens que Ele escolheu para serem seus apóstolos. Jesus escolhe homens improváveis para deixar claro que não tem a ver com aquilo que faz sentido para a gente, tem a ver com uma palavra que Ele liberou. Ele pega um cobrador de impostos, Ele pega um pescador de peixes, Ele pega homens rudes e coloca eles como pilares fundamentais do início de uma igreja gloriosa. Jesus pega alguém que não crê nele, dá uma revelação de quem ele é e coloca como pastor de uma igreja. Jesus pega alguém como você, irmão, que em vários momentos falou que faria tudo menos entrar numa igreja evangélica, e você está num domingo de Natal à noite, poderia estar em qualquer lugar, mas você escolheu estar sentado para ouvir mais sobre quem ele é. Por que você está aqui? Porque em algum momento esse Jesus irresistível se revelou para você. Irmão, eu acredito que como igreja, a ausência desse encontro tem muito mais a ver com uma falha nossa do que com o problema do mundo. Porque quando Jesus é bem apresentado, Ele é irresistível. Se Jesus é a mensagem, tem pessoas que não estão ouvindo, o problema é o mensageiro. Como estamos revelando Jesus, apresentando Jesus, expressando Jesus. Paulo diz que nós somos como cartas vivas, escritas pelo próprio Deus, não com tinta, mas pelo Espírito. Paulo está dizendo, Billy Graham disse anos depois, nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não está preocupado, irmão, com a quantidade de versículos que a gente sabe. O mundo vai ser alcançado pela quantidade de versículos que a gente vive. Quando a gente expressa quem Ele realmente é, Ele é apaixonante. Jesus, quando bem apresentado, é irresistível.
E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!